É muito bom ver vocês aqui, estarmos juntos adorando nesta casa que chamamos de Labri, o abrigo. Bom ver a Paula, fazia tempo que a gente não se encontrava por aqui, ver todos vocês, enfim, me enche de contentamento, de gratidão no meu coração. Hoje eu quero compartilhar com vocês acerca deste caminho que nós chamamos de evangelho e que é algo extremamente distante daquilo que se convencionou chamar de igreja evangélica. Quando eu comecei na minha caminhada cristã consciente, quando eu comecei como líder cristão na década de 80, eu ficava muito contente quando eu via estatísticas acerca do crescimento do número de evangélicos no meio da população brasileira. Achava isso uma informação muito positiva e eu ficava contente. Nós éramos 20%, depois 30% e quase 40%. Todas as vezes que essas estatísticas falavam do crescimento da igreja evangélica na população brasileira, e os dados do IBGE vinham dizendo que a igreja estava crescendo, eu ficava muito contente. De um tempo para cá, essa mesma alegria não me ocorre. Isso porque a pior coisa que aconteceu à igreja de Jesus foi que ela deu certo. A igreja de Cristo, ela não foi feita para dar certo, para ser um sucesso, para se espalhar e se tornar hegemônica em sociedades e culturas, como nós vimos acontecendo desde o século IV com Constantino. Todas as vezes que a igreja se tornou o que ela vem se tornando, uma força política, econômica, uma força a definir os contornos sociais de uma nação, esta igreja não era propriamente a igreja de Cristo, mas uma apropriação violenta do nome de Jesus e dos signos do Evangelho para outros interesses, com outras intenções. O estranho, e isso pode nos deixar desconcertados, é que a igreja de Cristo, ela foi plantada por Jesus para lutar em adversidade num mundo que nem a aceita, nem a compreende. Por isso o apóstolo Paulo diz que o evangelho é loucura, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O caminho do evangelho é incompatível com uma cultura, seja lá que cultura for, em que sociedade humana que venha a se estabelecer. Porque tudo quanto Jesus propõe no evangelho nos é estranho e avesso aos instintos de nossa natureza. Hoje eu gostaria de lembrar a vocês alguns aspectos do evangelho e convidar vocês a retornarem a estas dimensões do evangelho, mesmo que fazendo isto, nós estejamos abrindo mão de conceitos importantes, tais como os conceitos de sucesso, de vitória, os conceitos de prosperidade secular. Queria ler com vocês 2 textos do Evangelho de Mateus. Queria começar lá, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, verdade, capítulo 5, página 959 nessas Bíblias que estão aí.
página 959, Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 38, vocês acharam? Página 959, encontraram? Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 38. Essas falas são falas de Jesus no contexto do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é aquela compilação de falas de Jesus que guarda o coração e o centro do Evangelho, não é, João? É a essência da mensagem de Jesus, isso que lemos no Sermão da Montanha. A partir do versículo 38 do capítulo 5 de Mateus, lemos: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Este conceito, às vezes remetendo ao Código de Hammurabi, a lei de Talião, é o que nós chamamos de justiça. Se te feriram um olho, fere o olho. Se te tiraram um dente, tira-lhe o dente. Senão você, enquanto agente particular, o Estado deve tomar o seu lugar e perpetrar, por justiça, o retorno do mal realizado. É assim, essa é a base, esse é o alicerce das culturas, da sociedade. E não é hoje, nem era nos dias de Jesus, tem sido sempre assim. Porque, aparentemente, é essa a forma como a nossa compreensão se encaminha sempre. Quando Jesus lembrou-nos como funciona a sociedade, olho por olho, dente por dente, ele segue dizendo: eu, porém, vos digo. E aí o que ele diz não encontra paralelo em nenhuma estrutura social em toda a história da humanidade. Ele diz: não resistais ao perverso. Mas o perverso é justamente aquele que deve ser resistido, é ele que deve ser extirpado do meio social, é ele que deve ser neutralizado. Obviamente que Renato fica pensando nas categorias do direito penal e como isso é incompatível. A ordem social é justamente o oposto disso. Não resistais ao perverso, mas a qualquer te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo a tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito? Amarás o teu próximo, mas se alguém se faz teu inimigo, então a este tu deves odiar. Eu, porém, vos digo. Como pode dizer isso? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Passe apenas 1 página ou 2, e você estará no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Enquanto o Sermão da Montanha foi pregado para talvez 100 ou 2 de pessoas,
que se acercaram de Jesus, as palavras do capítulo 10 são ditas exclusivamente para os apóstolos, os que eram enviados por Jesus. A palavra apóstolos significa enviado, aqueles que Jesus mandou ir, e é exatamente aqui que aparece, Ricardo, a palavra apóstolos, quando no versículo 5 de Mateus 10 se diz: a estes 12 enviou, e porque ele enviou, eles são apóstolos, porque o verbo enviar é apostoléu, então eles são os enviados. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritano, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. Olha que texto tão difícil para a igreja de hoje. De graça recebestes, de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Se a tua preocupação é o que comer no tempo certo, aqueles que vão te receber e te ouvir também te darão de comer. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes numa casa, saudai-a, e se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Vamos ler juntos o versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Parece que, imagina um líder dizer isso aos seus liderados: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. O que é que as ovelhas fazem quando encontram uma matilha de lobos? São trucidadas por eles, pelos lobos vorazes e devoradores. Vocês notaram, perceberam como esses textos que nós lemos agora vêm de um outro mundo? Esses textos não correspondem a qualquer cultura ou civilização humana com a qual nós nos confrontamos, muito menos com a igreja cristã que historicamente se estabeleceu, cheia de juízos e hierarquias, cheia de buscas de poderes e de importâncias seculares. Não, eu não estou aqui hoje à noite para dizer que a igreja cristã não é cristã, para dizer que o cristianismo que se estruturou ao longo dos anos e da história nunca encarnou o evangelho, porque isso para mim seria óbvio demais e evidente demais, e qualquer pessoa com o mínimo de senso crítico vai perceber que aquilo que é o ensino de Jesus nunca encontrou reflexo, nunca encontrou eco, nunca encontrou lugar na igreja cristã e em nenhuma sociedade hegemonicamente dominada por uma igreja cristã. O meu desafio é maior. O meu desafio hoje à noite é dizer que se nós, como indivíduos, quisermos ser cristãos, a gente precisa de uma transformação que de algum modo reinfantilize a gente. A gente precisa desaprender um monte de coisas que nós aprendemos e nos tornarmos crianças de novo, cujas preocupações sejam outras, cujas buscas sejam outras. Mas vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude nessa empreitada. Oremos. Senhor Deus, hoje à noite não há aqui um cristão falando para cristãos.
não há alguém do Evangelho falando para pessoas do Evangelho. O que temos aqui na tua presença hoje à noite é uma pessoa buscando e falando desta busca a pessoas que buscam também um encontro contigo e um encontro com a tua palavra, um encontro com o modelo de vida que tu queres nos oferecer, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que tu nos tragas iluminação e discernimento. Em nome de teu Filho Jesus. Amém. Um colega meu de faculdade repetia a mesma frase muitas vezes, querendo ensinar aos pares caminhos mais suaves e eficazes de vida. Vocês já devem ter ouvido essa frase: eu prefiro ser feliz do que ter razão. Já ouviram essa frase? Você quer ser feliz ou quer ter razão? E essa frase, de fato, é muito útil para, por exemplo, a vida conjugal. Hoje vocês estão completando 1 ano de casados, não é? Que bom, o tempo voou, passou assim. Eu celebrei o casamento deles há exatamente 1 ano atrás. E vocês tiveram, ao longo deste ano de casados, vão ter muitas vezes depois, e tiveram antes, que fazer escolhas como esta. É ter razão ou ser feliz? É ganhar uma disputa, impor a sua vontade, a sua percepção, ou ser feliz? Eu creio que, como uma espécie de corolário dessa frase, dessa ideia, que tem a ver com o Evangelho, a gente precisa aprender hoje a seguinte questão, Heitor: o que nós queremos ter? Paz ou vitória? Parece que, desde pequenos, nós somos criados para vencer. É como se, espelhando a sociedade espartana e a sua imitação empobrecida, a sociedade romana, nós botássemos na cabeça que o objetivo da vida do ser humano é vencer, é impor-se sobre os outros. E nós olhamos para a sociedade como um ambiente marcado pelas disputas. Todos os seres são adversários. Mas só há vitória se há conflito. E se há conflito, ainda que haja vitória, não há paz. E se a paz é a paz que se alcança após subjugar todos os oponentes, após vencê-los, destruí-los, desarmá-los, retirar deles qualquer capacidade de revide, de resposta, isso não é paz, isso é controle. Porque não dá para dormir desse jeito, porque os vencidos podem se reunir e se lançar contra você. Essa pax romana, na verdade, nunca foi pax, foi controle. Foi o tempo todo pago e financiado pela força que subjuga e que mantém subjugado aquele ser. Karina, Jesus não ofereceu esses ensinos para que nós fôssemos estranhos. Sabe, assim, ele um dia estava assim, sem fazer nada lá em Nazaré, estava jogando peão lá em Nazaré, ou empinando papagaio, aí ficou pensando: como eu faria para ter um grupo de pessoas estranhas nesse mundo, alienígenas nesse mundo? Aí teve essas ideias que depois se transformaram no Sermão da Montanha. Jesus não queria isso. O que Jesus está nos oferecendo é um caminho para sermos felizes. Mas quem quer ser feliz? Quem quer ter paz? Parece que as pessoas não querem isso. As pessoas querem ser reconhecidas. As pessoas querem serem aplaudidas, serem reverenciadas. As pessoas querem ser reconhecidas como seres importantes. Eu disse a Renato que ia juntar os meus alunos de teoria constitucional
ia fazer uma roda lá na faculdade. E eu vou explicar a vocês um texto jurídico. Tá certo? Os alunos em roda, todo mundo em roda, assim, em pé. Aí eu vou dizer assim: todos são iguais perante a lei. Deem um passo à frente. Repitam comigo: todos são iguais perante a lei. Agora senta no chão comigo. Aí todo mundo no chão, sentado. Repita: todos são iguais perante a lei. Agora pegue no chão sua última morada. Está sentindo o chão aí debaixo de você? Está sentindo? Eu, você, todo mundo, todos são iguais perante a lei. Eu acho que ensinar direito tinha que ser assim. Mas a gente, já nas cadeiras da faculdade, começa a pensar em concorrência, competição, e começa a ver todo mundo como alguém a ser superado, e quais as técnicas e estratégias para ser laureado, e a vida é essa, e a gente sai da faculdade e entra no mercado de trabalho. Eu imagino a angústia que, por exemplo, Palha, que, por exemplo, Naim, que vivem no mercado vendendo, tendo que conquistar e observando as estratégias da concorrência e buscando estratégias capazes de suplantá-las e tal. Agora, isso na vida comercial tudo bem, e na vida pessoal? E eu volto a perguntar: você quer vencer ou ter paz? Você quer ter razão ou quer ser feliz? Jesus achava que o caminho da felicidade e da paz passa pela renúncia à resistência, ao conflito. E 3 lições eu gostaria de extrair disso e refletir sobre suas consequências. A primeira coisa que Jesus nos disse foi: se te ferirem, não revide. A segunda coisa que Jesus disse foi: se te tomarem, não resista. A terceira coisa que Jesus disse foi: se te obrigarem, atenda. Ele disse mais do que isso, porque quando eu digo se te ferirem, não revide, ele disse: ofereça a outra face. Quando ele disse se te tomarem, não resista, ele disse: se quiserem tomar a túnica, oferece também a capa. Se te obrigarem, atenda. Ele disse que se quiserem obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Por que não? Acabou já, vamos mais 1. Isso que nos parece insano, isso que contraria radicalmente todas as nossas categorias, os nossos valores, aquilo que está arraigado em nós, está no ensino de Jesus, não gratuitamente. Está no ensino de Jesus, porque esse é o caminho da paz. Esse é o caminho da paz. Jesus nos ensina isto nos oferecendo um modo de vida superior àquele que pode ser vencedor, próspero e bem-sucedido, mas vai viver o tempo todo em luta, em conflito. Quando eu começo a refletir sobre essas 3 propostas de Jesus: se te ferirem, não revide, oferece a outra face; se te tomarem, não resista, entrega-lhe o que lhe demanda; se te obrigarem, atenda. A minha alma, Djalma, responde a isso contra-argumentando com Jesus. Sabe o que eu digo a Jesus? Eu digo 3 coisas a Jesus. Jesus, você acha que eu sou um otário
Você acha que eu sou um bobo? Você acha que eu sou um ser para ser usado e manipulado pelas pessoas? Eu resisto, porque a minha alma não suporta esse tipo de simplicidade. E eu digo: Jesus, você acha que eu sou otário? E a resposta que Jesus me dá: não é. Você não está sendo usado, você está lutando, está batalhando, e você acha que não estão te usando? Você acha que não estão se aproveitando de você? Você acha que responder à agressão que você recebeu vai te ajudar a ser mais feliz? Viver num cabo de guerra e conquistar significa que você não está sendo utilizado para que conquistas de outros sejam realizadas por teu intermédio? Sabe qual é a essência da proposta de Jesus, Silvinho? Viva neste mundo, acima dele. Viva neste mundo, mas neste mundo, acima deste mundo. Não entra nos jogos desse mundo, porque os jogos desse mundo resultam sempre na instrumentalização da minha vida para a perpetuação da violência, para a perpetuação do abuso. Claro que isso não pode dar certo. Isso nunca vai se tornar uma ideologia das massas. Jesus nunca achou que seria. Toda vez que a igreja se firmou, ela reduziu isso, ela emudeceu o evangelho. É por isso que a igreja fala imensamente sobre não olhar para uma mulher com intenção impura, porque o indivíduo que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela, mas não fala sobre essas outras dimensões do evangelho, sobre ser simples, sobre levar uma vida simples, porque as estruturas institucionais, elas estão cooptadas, e elas estão no movimento. É por isso que aqui em Labri, a gente decidiu viver assim mesmo, sabe? É uma luta imensa para fazer coisas simples, todo mundo se ajudando e se cooperando e se cotizando para fazer as coisas andarem, mas a gente continua falando desse caminho que não é caminho de vitória, mas é caminho de serviço, é caminho de paz, é caminho de amor. Quando Jesus disse Naim que eu deveria amar os meus inimigos e interceder pelos que me perseguem, sabe o que ele queria dizer a mim e a você? Ele desconstitui o conceito de inimigo, sim ou não? Ele diz: ouvistes o que foi dito, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Aí ele diz agora: não, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e intercedei pelos que vos perseguem. Ou seja, Jesus está querendo desconstituir. Jesus quer que a gente viva num mundo que não está dicotomizado, que não está dividido entre amigos e inimigos. Esse é um mundo de fraternidade, que só pode viver nele quem não está no jogo das forças deste mundo, vive no mundo acima desse mundo. Aí você me pergunta: Martorelli, é assim que você vive? E a minha resposta sincera é não. Mas eu já compreendi que é isso que eu preciso buscar para a minha vida. Não por obediência a Jesus somente, mas porque Ele nos ensinou isso, para que sejamos mais felizes. Mais felizes. Vivamos mais confortavelmente? Tenhamos propriedades melhores? Não, tenhamos mais paz, mais alegria, mais contentamento, mais harmonia. Mas Martorelli, isso não está na contramão daquilo que ele diz no capítulo 10, eis que eu vos envio
como ovelhas para o meio de lobos. Renato, a grande tentação da igreja é se lobificar. Sabe? Eu vi esses dias uma reportagem lá em casa, num desses canais de reino animal e tal, sobre o povo, eu creio que é o povo, que se camufla. É ele mesmo? Ou é a Lula? Não sei mais. Mas era um bichinho daquele ali, que ganha as cores da pedra em que está. Eu acho que é o povo. O povo. E a gente tem uma tendência, sabe, de se identificar com o ambiente para se proteger. Desde a adolescência a gente faz isso. A gente quer se identificar com a turma, porque identificado é como se nós desaparecêssemos no meio. É como o povo, como o camaleão faz. Ganha as cores do entorno, porque ganhando as cores do entorno meio que desaparece ali. E essa é a forma de se proteger. É um movimento de lobificação. A gente vai se tornando lobo no meio dos lobos, ninguém nos estranha, ninguém nos ataca. Mas Jesus diz, é que eu vos envio como ovelhas. E continuem ovelhas no meio dos lobos. É claro que os lobos vão atacar vocês. E vocês dizem, bom, mas e daí? A gente sente pena dos lobos, que não conseguem viver a paz de ser ovelha. Que só consegue ter alegria na destruição, na caça, o tempo todo. A morte é o seu alimento. Enquanto as ovelhas comem grama, não caçam nada em ninguém. Será que conseguiremos? Nunca sem a intervenção do Espírito Santo. Nunca sem o desenvolvimento de uma consciência transformada. A grande dificuldade, Rubens, é que você ouve isso hoje à noite e amanhã de manhã você volta para o seu local de trabalho e todas as regras estão postas e nós percebemos o entorno, nos lobificamos, nos camuflamos, nos igualamos ao ambiente para não sermos vistos e perseguidos e para que as pessoas não nos façam sofrer. Mas o problema é que fazendo assim, a gente está perdendo as grandes alegrias do Evangelho, que é a paz. Que é a verdadeira felicidade, Tiane. Tiane, eu não tenho a menor ideia do que seja felicidade. De todas as palavras da língua portuguesa, felicidade é aquela que menos corresponde a um objeto preciso. O que é felicidade? Alguns dizem que não existe felicidade, mas instantes felizes. Eu acho isso tudo uma bobagem, porque para mim a palavra felicidade não designa coisa alguma. Eu conheço alegria, eu conheço paz, eu conheço gratidão. Felicidade eu não sei o que é. Talvez felicidade seja resultante da presença da alegria, da paz e da gratidão. Pati, vencer não pode te dar isso. Superar os seus adversários não pode te dar isso. Impor a sua vontade àqueles que se levantarem contra você não pode te dar isso. Uma das grandes bênçãos que Jesus e o seu caminho nos dá é retirar do mundo o poder de nos humilhar. Se eu me considero como Francisco, irmão menor de todos os homens, quem pode me colocar abaixo disso? A humilhação é a experiência de quem se supõe algo e não é tratado dignamente.
não é tratado com a dignidade do status que se supõe ter. Quando eu me dispo de qualquer status e me sinto servidor de meu irmão, eu retiro ipsi fato, exatamente por isso, o poder de quem quer que seja de me humilhar. E eu posso ter paz, alegria e gratidão no coração. Estas coisas que o mundo chama de felicidade. Vamos ficar de pé, vamos orar. Paz, alegria e gratidão. Não pela vitória, mas pela ausência e pela fuga de toda forma de conflito. Às vezes eu tenho uma nítida impressão, João, de que nós poderíamos criar uma igreja, talvez não seja uma má ideia, que seguisse Fernando Pessoa. Não é uma má ideia. Eu gosto de Fernando Pessoa. Eu acho o maior poeta da língua portuguesa. Podíamos fundar a igreja. Como é que se chamaria? Os pessoístas? Melhor do que peçonhento, né? Alguma coisa assim. Como é que chamaríamos a igreja? Os pessoístas. Os fernandistas. Fernando Pessoa é um cara legal. É uma boa. E por que eu digo isso, Lourdes? Eu digo que seria uma boa ideia criar uma igreja de adoradores de Fernando Pessoa, de cultuantes de Fernando Pessoa, porque a gente acha a poesia dele bonita, assim como a gente acha o ensino de Jesus poético. Não dá no mesmo? As pessoas seguem Jesus porque o que ele disse é bonito. Que coisa linda. Não andeis ansiosos por... Isso na voz de Paulo Garcia, então fica maravilhoso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, como ações de graças. E a paz... Olha, tudo bonito. A gente... bonito por bonito, os poemas de Pessoa também são. Eu gosto de Fernando Pessoa. Podíamos abrir a igreja. Os fernandistas, os pessoístas. Porque Jesus não é poeta, é caminho de salvação. O ensino de Jesus não é para ser achado lindo, é para ser achado vivo em nós. Senão, é tal qual. O ensino de Jesus deve ter a autoridade de em mim conformar a minha vida a Ele. Senhor, Senhor, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. Porque nós somos estes indivíduos que ouvem e pregam a Tua palavra porque acham ela linda, porque acham esteticamente maravilhoso. Mas nós estamos tão distantes de entender que o Teu ensino é o único que pode nos levar à salvação deste mundo, a libertação de sermos meros instrumentos utilizados ao sabor da vontade dos dominadores deste mundo tenebroso. Senhor,
perdoa-nos. Perdoa-nos por estarmos lidando com a Tua palavra como se fosse poesia, não reconhecendo a autoridade dela para definir valores e condutas na nossa vida. Senhor Deus, tem compaixão de nós, porque nós fomos rápidos em construir moralidades, mas lentos, muito lentos, para renunciar a supostos direitos e buscas que a sociedade continuamente tem nos imputado. Aqui está a Tua igreja, Senhor, gente do caminho, à procura de reconhecer os Teus passos, Tuas pegadas na estrada da vida. Ah, Senhor, queremos experimentar a vida proposta por Ti em toda a plenitude, Senhor, mas para isso é preciso seguir a Tua palavra, o Teu mandamento. Ajuda-nos, Senhor, porque nos sentimos fracos e perdidos, nos sentimos frágeis, nos sentimos presos, a gente tem dificuldade de se desvencilhar dessa teia de valores e de buscas que o mundo tem dito que é o melhor para a gente. Senhor, nos perdoa, porque em lugar de crermos em Ti e em Teu Filho, nós cremos naquilo que a elite desta sociedade em que vivemos nos ensina ser o bom e o melhor para nós. Dá-nos a Tua revelação, Senhor, para que hoje e amanhã nós consigamos sermos feridos sem revidar, tomarem sem resistir, sermos obrigados e atendermos. É isso que eu te peço, em nome dele que assim viveu. Amém. Podem sentar.